caia por terra todos os inimigos de Deus e seja estabelecido o teu governo e o teu domínio. Em nome de Jesus nesse lugar. Mandamos embora para as trevas exteriores qualquer mentalidade, qualquer espírito de rebeldia, qualquer espírito das trevas, qualquer a influência que não seja do Senhor. E nós declaramos a minha mente, a mente de cada pessoa direcionada para o teu espírito. E declaro e profetizo, ninguém vai sair daqui da mesma forma que entrou. Vai sair melhor, com algo acrescentado, com um sentimento alterado, uma opinião, para louvor e glória do nome de Jesus. Aleluia! Eu quero compartilhar algumas verdades sobre o Natal de Jesus. Amém? Essa talvez seja a maior festa da cristandade. Alguns acham que ela é uma festa muito linda, porque o Jesus é um bebezinho, menininho, bonitinho, gordinho, bom de cheirar, de apertar. Mas, irmãos, nós estamos celebrando o Natal, porque esse Jesus cresceu, não é mais um menino. Ele tem um ensino, ele nos confronta em amor para nos trazer para ele. Nós não estamos celebrando o bebê Jesus, mas estamos celebrando a inauguração de um novo tempo que mudou a história da humanidade, mudou a nossa história. O Natal de Jesus, e eu quero caminhar com você no primeiro entendimento, que o Natal é o cumprimento de profecias. Desde o Jardim do Éden, Deus já teve um plano a respeito do nascimento de Jesus. Quando o homem pecou, Deus libera uma palavra, que a cobra morderia os descendentes da mulher, mas um descendente, a Bíblia diz que o descendente dela pisaria a cabeça da serpente. Esse descendente é Jesus. No dia que o homem pecou, que escorregou, que vacilou, e com ele foi toda a humanidade, nesse dia Deus já anuncia esse plano eterno de Jesus vir. Tem mais ou menos 25 profecias específicas a respeito de Jesus no Velho Testamento que se cumpriram quando ele nasceu. Todas as profecias a respeito de Jesus, elas estão entre 500 a 1000 anos antes dele. Os profetas, Miqueias, Isaías e todos os outros, as profecias estão entre 1000 a 500 anos antes de Jesus. Eu quero ler pelo menos 2 hoje aqui, daquilo que referenda que Jesus Cristo não é um homem comum, não é um revolucionário, não é um religioso que se levanta. Ele nasce num propósito específico de Deus. Desculpe, isso precisa fazer sentido para nós. Aleluia. Abra e leia comigo o livro do profeta Miqueias, no capítulo 5. Livro do profeta Miqueias, capítulo 5. Meu filho, antes de eu terminar, diz, pastor, lembra do joelho, tá bom? Eu vou fazer aula aqui, antes de você esquecer. Livro do profeta Miqueias 5. Mano, deixa você, pegue uma palavra aqui de fé. Eu disse domingo passado que para alguns de vocês o ano não seria bom, ou não seria bom em todas as áreas, porque você não plantou em algumas áreas. Se você não plantou, vai ser difícil você colher. Mas eu lembrei de uma palavra de Jesus, que ele disse que nós colheríamos aonde não tinha plantado. Diga comigo, Jesus, eu estou dentro dessa palavra aí, diga aí. Ei meninos, bota aí, diga, eu estou dentro dessa palavra. Amém? Porque Deus é um Deus de misericórdia. Vamos lá. Mas tu, Belém Efrata, esse profeta Miqueias dizendo sobre a cidade de Belém, embora sejas pequena entre os clãs de Judá,
de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que dê à luz a que está em trabalho de parto. Então o restante dos irmãos do governante voltarão para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Aleluia. Irmãos, olha o cumprimento dessa profecia. O profeta está dizendo que Belém, pequena, dela ia sair de Judá o governante sobre Israel. Olha o que diz agora Lucas 2, do versículo 1 ao 6. Essa é a profecia lá no Velho Testamento, em torno de 650 anos antes de Jesus. Agora é o Lucas, o evangelista, narrando o que aconteceu na época de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim, de se alistar. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O povo de Deus diz, amém. Irmãos, Jesus é conhecido, o Nazareno, porque ele foi criado em Nazaré, era a cidade em que o José e Maria moravam. Mas ele nasceu em Belém, porque o censo dizia que se sua linhagem era de Belém, você ia se alistar naquele lugar. Então José sai com Maria e vai para Belém. Cumpriu a promessa do lugar onde ele ia nascer. Diga glória a Deus. Um detalhe muito pequeno. Se você olhar para o Salmo 34, irmãos, entre as muitas promessas a respeito de Jesus, Salmo 34, 20, diz, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. É uma palavra bíblica para todo justo. Olha, irmãos, o que acontece agora em João 19, do 33 ao 36. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, ele está narrando a crucificação, não lhes quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com a lança e logo saiu sangue e água. Os soldados romanos, irmãos, a morte de cruz matava a pessoa sem ar, o corpo pesava. E quando ele chegava que a pessoa não tinha morrido ainda, eles quebravam as pernas, para que a morte fosse mais rápida. Quando ele chegou em Jesus, ele já estava morto, ele não quebrou as pernas. João, quem está escrevendo, estava lá vendo, ele diz, versículo 35, aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também a creiam. João estava lá. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Aleluia. Irmãos, tudo de Jesus praticamente, como eu disse, fora do Natal, mais 25 profecias se cumpriram. O Natal, irmãos,
não é um evento histórico. O Natal é o cumprimento de profecias de Deus. Aleluia. Ele nasceu, irmãos. Pastor, por gentileza, minha filha, desliga, acho que é essa aqui. O Natal é o cumprimento de profecias. O que isso vai dizer para nós, irmãos? Que Deus tem um plano na história. O Natal não é uma coincidência de nada. Ela é um cumprimento de um propósito de Deus. O Natal nasce de um plano de Deus para a salvação da humanidade. O Natal, irmãos, foi tão longe, tão distante de tudo que os profetas anunciaram, como aparentemente está distante a segunda volta de Jesus. Como é difícil para algumas pessoas crerem que Jesus vai voltar. Assim era difícil para as pessoas crerem que o plano de profetas que falava a respeito da vinda de Jesus ia acontecer. O Natal é um cumprimento de uma profecia, irmãos, assim como a segunda volta de Jesus é um cumprimento de que ele vai voltar. E diga amém. E talvez você diga, mas faz muito tempo. Irmãos, a Bíblia diz que um dia para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. O Natal diz para nós que como Deus planejou a primeira vinda de Jesus, a segunda vinda acontecerá. Aleluia. Irmãos, nós não podemos viver como a humanidade não vive, ignorando a primeira vinda de Jesus. Nós não podemos viver ignorando a segunda volta, a segunda vinda dele. O Natal, pastor Cris, pode desligar isso aqui também, filho, por favor. O Natal, irmãos, é a declaração clara de que uma palavra de Deus se cumpriu. E o Natal nos diz que como Deus se empenhou para cumprir essa palavra, vai cumprir a segunda, que é a volta dele. Os irmãos sabem que na hora que Jesus subiu, desceu 2 anjos, disseram, ei Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Do jeito que ele subiu, ele vai vir. Diga comigo, haverá um Natal diferente. Haverá o nascimento de um novo tempo. Haverá o nascimento, irmãos, de uma nova realidade. Como foi o Natal há 2019 anos atrás, assim será a vinda de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pô, não viva brincando como se ele não fosse voltar, não. E você se ferra. Para não dizer aquela palavra, se lasca. Olha, você vai viver hoje como se Jesus voltasse amanhã. Porque esse Deus que disse que o filho dele viria, e ele veio, irmãos, e eles não reconheceram quando Jesus disse que isso veio. Você vai ver daqui a pouco. Jesus veio com outra cara, e eles não foram capazes de perceber. O Natal aconteceu, e se cumpriu, pois a segunda vinda dele virá. E quando ele virá, não virá como menino, ele vem como rei, como juiz. Hoje ele é nosso advogado de defesa, nos protege. Ele, quando a gente peca, ele nos perdoa. Mas ele virá como juiz da Suprema Corte Celestial. E aí ele não vem mais como advogado. Ele vem como juiz. O menino veio, cumpriu o plano de Deus, e agora virá o homem Jesus no rei, como rei na sua glória. Aleluia. Então Natal lembra que Deus cumpre aquilo que ele promete, cumpre aquilo que ele diz que vai acontecer. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga, Jesus vai voltar. Diga, Jesus vai voltar, fica veaco. Ele vai voltar, irmãos. Isso aqui é uma passagem. O Natal veio para instaurar a oportunidade para a humanidade, para vir uma nova realidade, como foi no Éden, como foi uma nova realidade onde o mal não existia. Haverá um novo céu e uma nova terra. Jesus Cristo veio para começar esse plano. Só tem 2 dias que ele começou, irmãos.
Foi ontem, antes de ontem. Ele vai vir. Olha para cá, irmãos. A segunda palavra, irmãos, sobre o Natal, é que o Natal é a proclamação da interferência de Deus na história. Abra a sua Bíblia aí em Gálatas 4, por gentileza. Gálatas 4, nós iremos ler o versículo 4 e 5. Natal é a proclamação da interferência de Deus na história. Vamos ler comigo todos juntos? Vamos lá? Mas quando chegou a plenitude do tempo, tinha um propósito. Volta lá para o 4, por favor, minha filha. Olha aqui, igreja. Quando chegou a plenitude do tempo, a plenitude do tempo quer dizer o momento exato do planejamento de Deus na história. A plenitude quer dizer quando um copo derramou pleno, é o que está completo. Como chegou a hora de nascer o menino. Irmãos, essa palavra chegou à plenitude completa do tempo. Aí Deus, nesse momento da história, Ele enviou o filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para nos adotar como filhos. Irmãos, essa frase é tão linda e profunda, muito mais do que a gente pode mensurar e medir. Deus trabalha na história da humanidade. Os homens fazem a história, mas Deus a dirige para onde Ele quer. Irmãos, quando Deus preparou o mundo para Jesus vir, Ele tinha um plano de salvação. Então, irmãos, um pouco antes do Império Romano, um império grande chamado Alexandre Magno, um grego, toda a história mostra isso, ele dominou do norte da África a todo o mundo moderno. E, aliás, em Jerusalém, e na Judéia, onde ele dominava, ele ia colocando soldados. E ali cada um deles ia implantando uma cultura grega e uma língua grega. Por isso, quando Pedro e todos os apóstolos falavam grego. Uma língua completa. Tudo que você quiser dizer em grego, você diz. Quando a gente estuda grego, é impressionante. Alguém dentro da casa é uma palavra, alguém dentro da casa com o pé fora é outra palavra, alguém dentro da casa com o pé na janela ou entrando no telhado é outra coisa. Uma língua perfeita. A língua que nomeia toda a ciência é grega. Tudo que você quer dizer em grego. Irmãos, a língua é tão rica. Deus espalhou essa língua no mundo. O Império Grego acabou. Agora veio o Império Romano. Para você ter ideia, na época de Jesus, o latim era só nos documentos. O povo falava, era grego e um pouco de uma mistura de hebraico com aramaico, que era a língua que o povo também falava, do vez no mercado, que é chamado de aramaico. Quem assistiu alguns filmes de Hollywood, aquele filme Jesus de Mel Gibson, você vai ver o aramaico, uma língua morta, mas era a mistura da língua da Babilônia com o hebraico. O hebraico, que é a língua do Velho Testamento, é uma língua limitada, pobre. Por exemplo, o hebraico não tem superlativo aumentativo, não tem santíssimo, altíssimo, não tem. Se é santo, é dizer santo, santo, santo. Não tinha, a língua era limitada. Aí vem o grego. Irmãos, foi esse grego que escreveu o Novo Testamento, espalhou por todo aquele império. O domínio era dos romanos, mas a cultura era grega. O evangelho, até o ano 300 nós fomos perseguidos. No ano 312 a 315, Constantino se converteu, o imperador. Todo o império praticamente virou cristão. Se bom ou ruim, nós não sabemos, em algum lado. Mas outro, o evangelho foi. Deus preparou esse momento da história. Os irmãos sabem,
Paulo era um cidadão romano. Você podia estar lá na África e você era um cidadão romano. Você viajava, passava por todos os países, porque o Império Romano dominava. Você tinha um título de cidadão romano. Quem quer ir para os Estados Unidos sabe o que eu estou dizendo. A luta que é para tirar um visto, para entrar numa terra dos outros. Nossa missionária foi deportada de Portugal. Do aeroporto voltou. Por quê? Porque um país decide quem quer entrar naquele país, por alguma carga d'água. E é que nós temos relações diplomáticas. Não é fácil. Nossos missionários entram na Índia e em outros lugares do mundo com outras profissões. Entra lá como engenheiro, como jornalista. Não é fácil entrar, mas não tem porta fechada para o Evangelho. Diga amém. Não tem porta fechada para o Evangelho. O que eu estou dizendo, irmão, vindo à plenitude dos tempos, no tempo exato, Jesus Cristo veio, Deus preparou a história. A humanidade, Paulo, irmão, foi ser julgado em Roma, deram uma pisa nele lá, ele disse: menino, aí, eu sou cidadão romano, você não podia tocar em mim. Vai Paulo para Roma, prende ele, lá ele escreve as cartas dentro da cadeia. Por quê? Porque o Império Romano dominava todo mundo. E depois que o imperador se converte, tudo muda. O Natal, irmãos, é a proclamação clara da interferência de Deus na história. Olha aqui para mim. Deus preparou uma história para mudar a sua história. Deus preparou a história da humanidade para Jesus vir para mudar a sua história. A da humanidade é independente dos homens quererem. A sua e a minha você tem que querer. Tem que permitir, tem que deixar. O Senhor preparou o mundo para o plano da salvação chegar. Agora a minha vida e a sua, eu preciso permitir. Eu preciso deixar que Ele entre na história da minha vida. Deixe Ele dirigir a sua história, porque a do mundo Ele está dirigindo. Você pode dizer amém? O Natal, irmãos, é a proclamação clara de que Deus tem um plano para a humanidade, irmãos. E se Jesus entrar na sua vida, Ele vai interferindo na história da sua família e vai alterando daqui a pouco. Você sabe disso. Você conhece muito bem, com muita facilidade, aquilo que é a história da humanidade, de muitas pessoas que permitiram Jesus entrar na história da vida deles. E eu só quero falar de uma família que há uns anos, no século passado, eles permitiram Jesus entrar na família deles. Você já deve ter visto isso no encontro, quando você viu a história de um homem chamado Max Jukes. Quem lembra disso? Ele era um ateu, uma vida ímpia, casou com uma jovem ímpia, de descendência dessa união morreram 310 na indigência, 150 descendentes desse homem que era ateu, não cria em Deus, foram criminosos nos Estados Unidos, sendo 7 assassinos. 100 dos descendentes desse homem eram ébrios, beberrões, e mais da metade das mulheres prostitutas. Os 540 descendentes de Jukes custaram ao país Estados Unidos $1.250.000. $1.250.000. Nessa mesma época, nasce John T. Edward, que permitiu Jesus entrar na história da vida dele. Este homem viveu na mesma época de Max Jukes nos Estados Unidos, porém ele casou com uma mulher piedosa, e foi feito um inquérito de quase 1.400 descendentes dele. De Max Jukes só foi feita uma investigação de 540. De John T. Edward foi feito de quase 1.400. Quase o triplo das pessoas que investigaram na vida de John T. Edward. Irmãos, dos 1.390 descendentes de John T. Edward, 13 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidade,
75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaques, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 95 formados em universidade, entre eles governadores de estados, diplomatas, enviados a outros países. Os descendentes dele, quase 1.400, não custaram um centavo aos Estados Unidos. Diga comigo, quando Jesus entra na história, ele muda a vida e o futuro. Aleluia! Se você pesquisar a história, os países do mundo em que os princípios cristãos entraram, são os países mais prósperos do mundo. Mesmo hoje, eles estando longe de Deus. Deus trabalhou para a história da humanidade, para Jesus entrar. Olha aqui para mim. A sua história, permita Jesus entrar. Ele vai mudar a sua vida, como mudou com a vinda de Jesus. O mundo é um mundo antes de Jesus e depois de Cristo. As, D e DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. A sua vida também precisa ser assim. Quando a gente estuda a história da humanidade, está lá. Antes de Cristo e depois de Cristo. Talvez em alguns lugares da China e em alguns outros lugares tenham um calendário. Mas nenhum país do mundo ignora o nosso calendário atual. Jesus mudou a história da humanidade. A sua precisa ser permitida. Que ele mude a história. E mudará a vida dos seus descendentes. Deixa eu dizer algo para você. Toda riqueza adquirida honestamente na sua vida com Deus, quando você morrer, se Jesus não voltar, ela vai multiplicar. Toda riqueza adquirida de uma maneira ilícita, com algo errado, acaba quando você morre ou antes que você morra. Natal é a proclamação da interferência de Deus na história e a lembrança que eu preciso permitir que Ele entre na minha vida, na minha história, para fazer a transformação. Que eu seja conhecido antes de Cristo e depois de Cristo. Você pode dizer amém? Em nome de Jesus. O Natal, irmãos, é a declaração clara do poder de Jesus de mudar a vida, a história. Pastor, ainda não mudou a minha. Está só começando, menino. Permita Ele alterar o que precisa alterar. Tema Ele. Deixa Ele dirigir a sua vida. O Império Romano tinha um domínio. Mas a língua grega, a cultura grega que dominava. Deixe Jesus dominar a sua vida. Trazer uma cultura diferente. Viva na cultura do reino de Deus. No nome de Jesus. Aleluia. Em terceiro lugar, irmãos, o Natal de Jesus divide a história da humanidade, já disse isso, mas eu quero destacar algumas coisas aqui. Divide a história da humanidade em uma coisa muito linda. Irmão, Jesus veio trazer um novo modelo. Olha o que está em Lucas 2, do 8 ao 14. Nós iremos ler até o versículo 20. Amém? Eu quero que você leia comigo. Eu leio um versículo e você lê o seguinte. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Vamos lá vocês, hoje, isto lhes servirá de sinal, encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor.
Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois, e todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Você pode dizer amém? Irmãos, primeiro, o Natal divide a história da humanidade, irmãos, num modelo diferente, o modelo que Jesus trouxe. Irmãos, primeiro, esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em toda a sua majestade. Olha aqui, ele se apresenta para pastores, uma classe de gente muito desprezada, eram os que cuidavam de ovelhas. Talvez tinha outras pessoas, mas como era à noite, ele estava no campo olhando as ovelhas, e chegou um anjo, e eu imagino, irmão, aquele espetáculo, desceu o anjo, aquilo foi maravilhoso, extraordinário, indescritível. Você pode imaginar? Tudo que o céu faz é maravilhoso. E aqueles anjos vieram num grande espetáculo e se revelaram para os pastores. Agora, irmãos, eu imagino os pastores que viram aquele espetáculo e disseram: olha, ei, vocês vão encontrar ele está em tal lugar, numa manjedoura. Manjedoura, irmãos, é um coxo. Quando você for a Israel, amém? Vão lhe mostrar a manjedoura. É algo de pedra, esculpido na pedra, que serve para os animais comerem, para dar alimento. No Brasil a gente tem muito coxo, de madeira. Mas lá, aquele era de pedra, cavada, esculpida, e ali botava de alimento para os animais. Não tinha berço, foi o berço de Jesus. Não tinha lugar para ele, porque Jerusalém estava cheia de gente da tribo de Judá, que vieram de todo Israel para ficar ali no lugar até acontecer o bendito do recenseamento. Então, a cidade estava lotada, e Maria foi ter luz num estábulo, num lugar onde boi e os animais ficavam. Um abrigo. Foi ali que eles foram ter o menino Jesus. Agora você pode imaginar todo o esplendor, todo o espetáculo dos anjos, e os pastores chegam ali e encontram o Rei dos Reis, numa manjedoura, num coxo. Irmãos, ali começava o ministério de Jesus, diferenciado de todos os reis. Possivelmente Jesus nunca andou a cavalo, possivelmente ele andou a maioria do tempo descalço. Jesus veio para alterar um modelo, para quebrar um paradigma. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio numa posição humilde. Olha aqui para mim, irmãos, nem todo pobre é humilde, viu? Talvez você seja um deles, que não seja, tá bom? Todos nós, não se conforme que pobreza é humildade não, viu? Pobreza só é humildade na nossa fala. Fulano é tão humilde, fulano é tão pobre, tão carente. Já lhe disse isso. Das pessoas mais humildes que eu conheço é um homem rico. E dos orgulhosos que eu mais conheço são pobres. Alguns pobres. Jesus veio com um modelo diferente. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus do céu. E disse em Filipenses que ele veio de uma forma humana e se humilhou. Deus encarnou, não foi reencarnou não, viu? Criou carne, nasceu de Maria. E pegou a forma de homem, e de homem morreu como bandido, para um plano de salvação. Mas irmãos, sabe para onde ele vai levar? Para um lugarzinho ruim, que o asfalto de lá é ouro. Amém? O asfalto de lá é ouro. Aliás, um dia a pastora Jesus está dando essa aula no Centro de Recuperação de Mulheres, e tinha umas meninas que gostavam de roubar outras pastoras, e essa menina aqui, se ela for para o céu, ela vai roubar o ouro
Não, filho, não rouba lá não, lá tem ouro demais. Irmãos, esse céu para onde nós vamos, que é indescritível, parecido com aquilo que os pastores viram. É para dizer para onde nós vamos. Leia Apocalipse para você descrever o esplendor do céu. Mas irmãos, para esse céu não vai mais orgulhoso. Um dia o orgulho entrou no céu e ele mandou descer. Então o Natal, olha aqui para mim, o Natal, irmãos, mostra que a gente conquista a coisa com humildade, não é com arrogância. Isso não quer dizer que a gente seja sujo, porco, desleixado, não seja excelente, não é isso não. Mas o Natal mostra, irmãos, que o Deus de toda a humanidade estava ali cumprindo um processo, sendo humilde para com o Pai, e você vai ver ele cumprindo o processo sempre. Daqui a pouco ele cresce, e como todo judeu só tinha autoridade para ensinar depois de 30 anos, tanto João Batista como Jesus, quando completa 30 anos, começa o seu ministério, porque só com 30 anos tinha autoridade. Por isso que você não vê Jesus com 15 anos fazendo milagres, porque a autoridade de um rabino, de um mestre, era com 30 anos, tanto João Batista como Jesus. E ele vem agora para batizar João Batista. Não, Jesus. Eu é que preciso ir a ti. Ele disse, menino, deixa que se cumpra a obediência. E na hora que ele se batiza por obediência, o céu brada, este é meu filho amado, em quem me alegro. A submissão de Jesus, irmãos. O Rei dos Reis, de todo o céu, deixa a sua glória e vem para deitar em um coxo de pedra. O Natal mostra, irmãos, que o reino de Deus não é por aquilo que se vê, mas é por essência daquilo que se é. Aleluia! O reino de Deus não é pelo domínio do poder, nem do dinheiro, nem da beleza. Essas coisas podem ser úteis, mas elas não são essenciais. Não se engane. O reino de Deus é comprado com humildade, é comprado com obediência, é adquirido com submissão. Jesus Cristo veio contrariando todas as coisas. Você quer ser grande? Pois cuide de ser pequeno. Jesus disse que o maior não é o que está à mesa sentado, mas é o que serve à mesa. Jesus disse que maior é a criança, é o adulto que se torna como uma criança, que só assim ele pode entrar no reino dos céus. O Natal de Jesus mostra um antagonismo diante da história. Uma diferença, algo completamente antagônico daquilo que os reis da terra eram. Jesus veio para criar um novo modelo. Aliás, irmãos, é tão forte na história, irmãos, que esse Deus que é todo poderoso, quando Herodes, o governador da Judéia, descobre que Jesus nasceu e que ele tinha promessa de ser rei, Jesus já estava mais ou menos aí, um período de meses a um ano, ele manda matar todo menino de 2 anos para baixo, para poder matar Jesus. O Deus eterno, de novo, usa outro recurso humano. Ele diz, José, meu filho, vai lá para a África. Eu digo, a África é o Egito. Vai lá para o Egito. E fica lá até a hora que eu te mandar voltar. O sobrenatural de Deus começa com o natural, irmãos. O eterno podia matar aquele infeliz de Faraó, ou de Herodes. Mas ele, de novo, vê a obediência de José. Se você é alguém do sobrenatural, ande no natural, porque o sobrenatural vai chegar. Amém? O Rei dos Reis, em vez de mandar matar Herodes, ele manda ir para a África, até que Jesus Cristo volte. Até que Herodes morra e ele pode voltar. O Natal, irmão, mostra um novo jeito que Jesus veio estar na terra. Os poderosos precisam de ostentação. O reino de Deus, o maior não é o que tem, é o que não faz conta daquilo que tem. O maior não é o que é o que não faz conta daquilo que é. Quanto mais humilde, maior. Como diz em espanhol, mais grande. Português não pode falar, né? Mais grande. Quanto menor, maior. Quanto menor, maior. Todas as vezes que a proposta da grandeza chegar sem o caminho da obediência, ela é um engano. Jesus era grande,
mas para que aprendêssemos a viver debaixo de humildade. Ele veio no Natal, numa diferença estúpida de tudo aquilo que era o domínio dos homens. Humilde, veio para a manjedoura, e dali ele se tornou o Rei dos Reis. Olha aqui para mim. Deus não tem um caminho de sucesso e de grandeza diferente para você e para mim do que teve para Jesus. Cuidado, tudo que começa grande é monstro, corra dele. Deus é o Deus da humildade, e nessa humildade ele vai levantar, porque Deus não olha para resultados, ele olha para a obediência. O resultado seu pode ser pequeno, mas é isso que Deus quer que você faça, esse resultado será grande. Deus não vê conforme vê os homens. Ali estava sentado o Deus, o Salvador, o Redentor da humanidade, e ele só revelou para o simples. Quantos estudiosos, quantos rabinos, quantos sacerdotes desejariam ver? Já tinha gente esperando, como Simeão, sacerdote lá do templo, trabalhava para Deus. Você vai consagrar Jesus aqui, ele vai chegar, você não vai morrer antes de consagrar. Tinha tanta gente, irmão, sabido, poderoso, e Jesus se revela para os pastores. Ele quer se revelar para você. Encontre humildade no seu coração. O Natal diz, irmãos, que Jesus dividiu o jeito da humanidade encarar as coisas. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. O maior seja o menor. O Natal diz, irmãos, que nós vivemos o governo de Jesus Cristo de Nazaré,